tema da nossa ministração de hoje é como seguir o plano. E Deus já colocou na minha cabeça qual que é o plano. E eu pensei toda semana assim, de qual que vai ser o plano, o que eu vou falar. E eu comecei a pesquisar e a ver o que é o plano na sua essência. O plano nada é que ele começa normalmente com um sonho ou com um objetivo nosso, um objetivo que nós traçamos, e com esse objetivo a gente faz passo a passo, e esse passo a passo vira o nosso plano de ação. Se você fazer uma pesquisa muito simples, você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer, com certeza ela vai falar alguma coisa relacionada com uma profissão, relacionada com alguma coisa que já foi passada para ela, o que ela acha legal e tal. E conforme o tempo, conforme essa criança vai crescendo, ela cria um plano para chegar naquele objetivo. Isso acontece com todo mundo. Eu tenho um objetivo, o Lucas tem um objetivo, todo mundo tem um objetivo. A gente tem objetivos curtos e objetivos longos. Sonhos ambiciosos, outros sonhos, igual agora, eu estou com sonhos de comer uma pizza depois. E o sonho é muito bom. Sonhar, planejar é muito bom. Por quê? Quer dizer que o plano, você não deixou aquele sonho só ser um sonho, mas sim tornou ele um objetivo, tornou para algo alcançável, algo que com certeza daqui a um tempo você vai atingir. E tem vários exemplos na palavra de sonhadores que Deus deu o plano para eles e eles conseguiram conquistar. Um grande exemplo que eu peguei é de Gideão e os 300. 300 não igual ao filme. Gideão e 300, Deus viu graça nele. E Deus entregou para ele uma estratégia. Uma estratégia onde ele, desde o começo, separou entre vários homens, 300 homens, para ganhar a guerra. Isso que acontece na nossa vida. Isso que acontece na nossa história. Daí eu fiquei pensando, tá, Deus, essa palavra. Mas e agora? Como que eu vou levar essa palavra e relacionar com jovens? E pensando nisso, eu vi uma reportagem falando sobre a alta na depressão entre os jovens. E eu comecei a pensar assim, depressão, crise de ansiedade e várias outras doenças estão se tornando cada vez mais comum no nosso dia a dia. Com certeza você deve conhecer alguma pessoa que já passou por isso ou está passando por isso. Isso tem tudo a ver com o nosso plano, tem muito a ver com o nosso propósito. Por que essas pessoas se frustram? Porque acabam não concluindo o plano de Deus na sua vida. Não concluindo o plano que elas traçaram para correr atrás de seus objetivos. E isso tem muito a ver com o nosso espiritual, muito a ver com Deus. E eu comecei a ver na palavra, a ler, e vem à minha memória uma coisa que eu acho que foi a palavra que eu mais escutei quando criança, que é de José do Egito. Eu acho que todo mundo já escutou, ou já assistiu aqueles desenhos que passava de José do Egito. E abra sua Bíblia em Gênesis 37, 3. E Israel amava José mais do que todos os outros seus filhos, porque era seu filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, isso, seus irmãos percebeu que o pai amava mais a ele do que os outros. E aborreceram. Não podiam falar com ele pacificamente. Acho que todo mundo já escutou a história de José. José, ele não era muito diferente que a nossa geração. Ele também era um menino sonhador, um menino que tinha os seus planos. E que Deus revelava sonhos a ele, do que seria, o que seria o futuro dele. E como ele era o filho mais novo, os irmãos de José também achavam isso. Eu vou contar um pouco da história de José rapidamente. José, ele tinha muito amor ao seu pai e contava tudo a seu pai e aos seus irmãos. E teve um dia onde eles estavam no campo, colhendo trigo, e ele contou um sonho aos seus irmãos. E nesse sonho, os irmãos deles ficaram mais aborrecidos ainda,
porque é como se ele se colocasse no pedestal e os seus irmãos iam se curvar por ele. E os irmãos dele ficou pensando assim, pô, mano, que é isso, né? Eu, como irmão mais velho, vou abaixar minha cabeça pro meu irmão mais novo? Como assim? E beleza. Mas em seguida ele teve outro sonho e contou assim ao seu pai, a sua mãe e aos seus irmãos. E seu pai repreendeu ele, falando que, como assim os seus irmãos vão se curvar a você? E, além disso, eu e a sua mãe vai se curvar a você? E, mesmo assim, Deus ainda continua revelando o sonho dele. Com isso, o pai dele começou a dar obrigações a ele. E nisso ele tinha que observar seus irmãos e passar as informações para o seu pai. Eles iam cuidar, pastorear as ovelhas, e ele passava essas informações ao seu pai. Um certo dia, José chegando perto dos seus irmãos, eles tramaram contra ele e tramaram uma sabotagem com ele, né? Tentaram matar ele, mas não tiveram coragem. Jogaram ele numa cova e José ficou lá por um tempo. Até que se avistou um grupo de um povo distante, onde eles estavam levando várias iguarias e escravos para o Egito. E com isso, um irmão teve a ideia, em vez de matar o sangue do meu sangue e ter essa culpa em nossos ombros, por que a gente não vende ele como escravo? E não tem mais essa tentação aqui, né? E vamos ver qual que vai ser do sonho dele. E venderam ele como escravo. Eu fiquei pensando assim, pô, mano, ele também sonhava, ele também tinha os seus objetivos, e aconteceu isso. Por que aconteceu isso? A gente vê várias ministrações, várias palavras falando que ele errou, contando seu sonho para os seus irmãos, que ele errou no seu falar mesmo, sendo inocente, mas era tudo o plano de Deus, tudo a estratégia de Deus, o plano de Deus na vida dele, para ele mudar de fase. Indo para o Egito, ele deu sorte, né, de conseguir um bom senhor, Potifar, onde ele era comandante do exército do rei, e Potifar viu sabedoria em José. E José mostrou tanto serviço a ele que Potifar deixou todo o trabalho da casa na mão de José. Nessa fase, eu comecei a perceber vários pontos que normalmente tiram o nosso plano na nossa vida. O primeiro ponto que tira a nossa confiança, que normalmente quando a gente traça um plano e começa a caminhar, correr atrás, é a primeira coisa que nos trava, que é a autossabotagem. O que é a autossabotagem? A autossabotagem é você ou a sociedade criticar ou as crises de limitação que nós mesmos colocamos nas nossas vidas. E algumas vezes assim, começa, né? Nossa, mano, eu quero fazer aquilo, tal. Quero conseguir aquele negócio lá, bem top. Mas, nossa, cara, olha onde eu tô agora, mano. Ah, cara, mó complicado. Acho que eu não vou conseguir. E a gente começa a colocar essa limitação. Começa a falar, tipo, nossa, cara, será mesmo que vai acontecer comigo? Será? E isso total nos bloqueia no começo. Do ano pra cá, eu comecei a mudar bastante coisa na minha vida. Eu sempre tive um plano, sabe? Desde criança, assim, o meu sonho. E comecei a trilhar. Isso era uma coisa que pegava muito pesado comigo, a autossabotagem. O que eu achava de mim mesmo, ou as críticas, eu ficava assim, não, eu vou conseguir. Mas será? Será mesmo que vai dar certo? Ah, mas se não der certo, a gente tenta outra coisa, beleza. Mas será que vai dar certo mesmo? E quando eu percebi que isso, o que você se limita, o que você quer, o que você fala de si mesmo, normalmente acontece. Que, igual que a palavra que todo mundo fala, quem busca, acha, né? Eu vi que eu não ia chegar a ponto nenhum mesmo. Se eu mesmo não colocasse palavras, não, eu vou conseguir sim. Eu vou batalhar, eu vou conquistar. E vou conseguir, mesmo que o pessoal fale que não. Eu mesmo tenho que me achar capaz disso. E comecei. Eu acho que na história de José, eu tenho certeza que quando ele foi vendido
ele pensou assim, nossa, cara, ser vendido pelos meus próprios irmãos. Quem eu sentava à mesa para me alimentar, sentava, adorava a Deus. E agora? E os meus sonhos? Agora eu sou escravo. Como que eu vou cumprir esse meu sonho? Mas ele não desistiu do primeiro plano que ele tinha. O plano A deu errado. Mas ele falou, não, vamos para o plano B. E começou a trabalhar, começou a ver o que Deus queria na vida dele. E conseguiu, né? A gente viu que Potifar teve confiança nele. Mas um certo dia, a mulher de Potifar teve audácia de querer fazer alguma coisa errada com ele, né? Todo mundo conhece a história. E como ele era um menino focado em Deus, ele não quis. Amém? E a gente vê que isso é um segundo ponto que pesa muito na nossa história e muito hoje, que é o desvio de foco. Algumas vezes a gente sabe que a gente vai conseguir, a gente vai alcançar, mas o desvio de foco nos atrapalha muito. O que é o desvio de foco hoje em dia? Acho que todo mundo já ouviu que feito em excesso sempre vai ser ruim. E na própria palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que você fazer hoje em dia coopera para o bem. Mas você tem que manter o foco no seu objetivo. As distrações vêm. Hoje em dia, com a internet, com tudo que a gente tem hoje em dia, distrai muito, cara. Muito mesmo. Essa semana eu tinha muita coisa para fazer. Muita mesmo. E o que me bloqueou bastante foi assim, nossa, cara, tem administração, tenho colégio, tenho curso, tenho trabalho. Como que eu vou fazer tudo? E eu comecei a fazer, né? Fazer uma olhadinha no celular, outra olhadinha, parando. E é uma coisa que a gente não percebe. E as distrações vêm e a gente nem percebe que está desviando o nosso foco. E José não deixou se desviar do foco. Ele manteve no foco. Distrações vieram, tal. Eu tô trabalhando aqui, eu podia folgar um pouquinho mais, né? Pô, mano, sou escravo, cara. Meu patrão tá enriquecendo, eu não. Porque eu vou me esforçar ao máximo para ele conseguir, sendo que eu tô aqui. Era uma fase da vida de José. E ele teve que aprender com essa fase. Mas ele não desviou o foco. Ele continuou lá, trabalhou lá e cresceu. Mas nesse ponto que chegou, onde José ele foi tentado e foi dado como o culpado na história, ele acabou indo para a cadeia, né? Daí vem o segundo ponto. Poxa, mano, tava indo tudo bem, quando as coisas começaram a encaminhar, agora acontece esse negócio. Daí até pensa assim, mano, eu sou inocente. 50 caras já falaram que é inocente também, né, mano? Quem dirá que você é inocente mesmo? Só suas atitudes. E ele acabou na cadeia, né, mano? E lá na cadeia ele mostrou que ele não tinha feito nada de errado. Que ele realmente era uma pessoa de confiança. E o carcereiro começou a confiar mais nele também. E deu a oportunidade dele, percebeu que ele tinha mais experiência em dar liderança, em prestar serviço do que ele. Sabia que ele sabia melhor gerenciar uma cadeia. E começou a entregar isso na mão dele. José teve todas as oportunidades de fugir, mas ele percebeu que aquela fase era onde Deus tinha colocado ele e é onde Deus queria ensinar alguma coisa para ele. E como a gente não percebe as fases que a gente está, né? Essa semana nesses meus desvios assim, de distração mesmo, eu fiquei pensando, cara, nossa, a gente fica imaginando, né? Tipo, aonde eu quero estar, o que eu posso fazer agora. E comigo não foi diferente. Eu sempre tive um sonho, desde criança, que era quando chegasse aos meus 18, eu ia pegar o meu carro, fazer as minhas paradas. E o plano saiu um pouco da curva, né? Amadureci, pensei em outras coisas que são mais relevantes na minha vida. E eu estava conversando com alguns amigos meus que cresceram junto comigo. E todo mundo falando, nossa, cara, eu peguei aquele negócio e tal, lá. E eu pensei assim, nossa, cara, eu tenho a grana aqui, eu poderia estar com um negócio top. Mas aí eu já venho assim na minha mente,
Mas, cara, não, você está economizando para fazer tal parada no fim do ano. O que vai te dar retorno, o que vai fazer você crescer e vai abençoar o reino ainda por cima. Então você vai gastar com uma coisa que é uma coisa passiva agora, uma coisa que só vai te sugar, para não ofertar no reino, não fazer uma coisa que realmente vai te motivar a crescer. E daí eu mantive o foco de novo e fui fazendo as coisas. Uma outra coisa que a gente vê muito presente na história de José é que ele entendeu cada ponto que Deus queria mostrar para ele. Cada ponto que Deus queria mostrar para ele que ele precisava de mais sabedoria, precisava respeitar a autoridade, precisava saber qual que era a fase que ele estava. Isso é uma coisa muito importante no dia de hoje, que a gente não entende muito, principalmente os jovens, porque a gente acha que é diferente com a gente, né? Que as coisas não vão vir, as tentações não vão vir, mas vem para todo mundo. E a gente tem que ser sábio, tem que ser maduro, de saber nos controlar, né? Para cumprir a obra de Deus. E é um problema muito sério porque algumas vezes nos desvia do caminho, desvia do que o Deus quer de nós. Outra coisa que José entendeu é em colocar Deus de primeiro lugar em tudo. Isso é uma coisa que pegou muito pesado em mim no começo. O ano passado foi um ano bem pesado para mim e de várias mudanças na minha vida. E eu comecei a entender várias coisas e entendi o meu real propósito. E com isso, eu fui trabalhando, eu fui executando, e eu percebi que as coisas não estavam dando certo. Mesmo eu mantendo o foco, mesmo eu não dando ouvido para as sabotagens que aparecem na nossa vida, mesmo seguindo, não estava dando certo. E a coisa que estava errada é que eu não estava chamando Deus para o meu negócio. Não estava chamando Deus para aquilo que eu estava fazendo. E muitas das vezes a gente está fazendo tudo certo, caminhando, seguindo, mas não chama Deus para o nosso negócio. Não chama Deus para a nossa vida. Tem aquele teatro que sempre, pelo menos uma vez no ano, eles fazem aqui na igreja, que é o teatro da cadeira, né? Onde você entrega a cadeira para Deus e fala assim: não, Deus, pode tomar o controle agora. O controle da minha vida é sua. Mas aí aparecem as oportunidades, você toma a cadeira de Deus e fala ali e toma a decisão. Daí, não, Deus, toma a cadeira de novo. Você vai comandar. A minha vida é tua. Eu quero conversar com você. Eu quero ter um relacionamento com você e decidir junto com você. Mas a gente é teimoso e pega a cadeira de novo. E é isso que nos atrapalha. Não chamar Deus para os nossos planos, para os nossos negócios, para os nossos sonhos. E entender o objetivo de Deus nos nossos planos. Porque na palavra fala que todo sonho, todo plano já está no coração de Deus. Tudo aquilo que já Deus revelou a você, Deus colocou no seu coração, já é um plano de Deus na sua vida. Mas qual que é o objetivo desse plano para Deus? Qual que é o objetivo no reino? Qual que é o objetivo daqueles seus sonhos de conseguir tal coisa para o reino, para abençoar o reino? Porque todas as coisas sem objetivo em Deus são em vão. É por isso que a gente vê muitas vezes pessoas que têm tudo, mas são infelizes. Porque dentro do coração delas, elas não têm nada. Porque tudo é em vão. É como correr atrás do vento sem Deus. Sem Deus, nada tem sentido. Eu comecei a entender que, por que eu vou correr atrás daquilo? Se não é o objetivo de Deus na minha vida, se não vai abençoar o reino. E comecei a focar mais na palavra, mais no querer de Deus na minha vida. A palavra fala: jovens, foque no reino, foque em Deus, que as outras coisas não serão acrescentadas. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua história. Algumas vezes a gente está no meio do mar, né? Algumas vezes no meio desse processo, no meio desse plano, várias coisas vêm e a gente não consegue enxergar de onde a gente saiu, nem de onde a gente vai chegar. E no meio do mar a gente não consegue ter um contato certo.
e a gente pensa em desistir, pensa em voltar, pensa que não tem algo lá na frente, que não tem... o nosso plano não vai se concluir lá na frente, a nossa vitória não vai chegar. E Deus fala que tudo depositar a Ele. Tudo. Todas as suas tentações, todos os seus planos, tudo. Porque Ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso melhor amigo. E eu comecei a jogar tudo. Comecei a falar com Deus e Deus começou a ministrar a minha vida e mostrar a solução para aquilo que eu estava passando. Isso mudou totalmente a minha história. Eu consegui chegar onde eu tinha que chegar. Em Isaías 55:8, porque o meu pensamento não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Normalmente a gente tem um pensamento, tem um plano, a gente traça um plano, mas Deus muda totalmente aquele plano. E a gente se frustra porque aquilo não aconteceu, aquilo não deu certo, aquele serviço que a gente queria não deu certo, aquela reunião não foi de acordo com o que eu queria, mas algumas vezes não é o propósito de Deus na sua vida. E algumas vezes quando acontece isso, você tem que parar, pensar e conversar com Deus, ver o que Ele realmente quer para você e depositar nele, né? Provérbios 16 fala: do homem são os pensamentos de Deus no coração. Do homem há vários sonhos, mas a resposta vem da língua e do poder de Deus. Algumas vezes você tem um sonho, mas esse sonho não está direcionadamente ligado a Deus, objetivos de Deus. E a última resposta, a resposta final vem de Deus. Vem naquilo que Ele quer tocar em você, no seu coração. Que tudo aquilo que você tem, seja focado nele. Seja focado no desejo dele, no plano que Ele tem para você. Porque algumas vezes a gente se frustra, algumas vezes a gente pensa assim, nossa cara, não vai dar certo agora. É porque não está direcionado, não está no foco certo. E Deus nos mostra, através de oração, através de relacionamento com Ele, o que tem que ser feito, o que tem que ser alcançado. E isso é muito importante na nossa vida, no nosso cotidiano, de falar com Deus. Hoje na célula a gente está conversando e nessa conversa a gente acabou entrando no assunto de relacionamento, né, Fábio? E a gente viu a importância do relacionamento, não de você ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas ajoelhado ali e tal, mas conversar com Deus no seu íntimo, na sua real intimidade, como uma pessoa assim, você conversar comigo aqui de cara a cara, um amigo meu próximo, ser um amigo verdadeiro de Deus. E a palavra fala que Paulo, ele orava toda hora, né? Em todo momento ele estava orando, ele estava se comunicando com Deus. E que assim seja o nosso caminho, seja se comunicando, seja trazendo Deus aonde a gente está agora, no momento. Seja no nosso colégio, seja no nosso serviço, seja aonde esteja. Que Deus seja o nosso amigo nessas horas. Que Deus seja o nosso companheiro. E em vários momentos eu pensei nisso assim, que como eu poderia conversar com Deus, como que eu iria falar com Ele, como que eu iria chamar Ele para os meus planos. E algumas vezes a gente pensa assim, naquela coisa formal, ó Pai e tal, e não pensa em conversar com Ele assim, nossa Pai, hoje foi um dia pesado. Foi um dia que eu tive isso e aquilo, mas eu aprendi com isso. Não tenta conversar no íntimo com Deus. Não é uma coisa que a gente tem que fazer. É uma coisa que tira muito do foco. Qual que era o plano de Deus para José nessa história? O plano de Deus era ensinar ele como que ele ia liderar, como que ele ia lidar
quando ele conseguisse chegar no objetivo mesmo, conseguia chegar como governador, aonde o patamar onde Deus queria colocar ele. E a gente vê que na casa de Potifar, ele assumiu um lugar de liderança, assumiu uma posição de gerente na casa dele. E na cadeia não foi diferente. Ele viu as necessidades, viu o que precisava e geriu isso. E isso foi muito importante na história dele, para ele conseguir gerir bem o Egito no tempo das vacas gordas e das vacas magras. Que foi o tempo onde Deus abençoou bastante, teve vários alimentos, teve uma colheita abundante no Egito, e teve também um momento de seca, onde a terra não frutificou nada, onde não havia nada, e onde várias pessoas acabaram se desesperando. E isso não aconteceu de maneira agressiva, porque Deus deu direção a José. E algumas vezes a gente não entende isso, né? Qual é a direção de Deus na nossa vida? Qual é a direção da palavra de Deus sobre nós? O que a gente está vivendo agora. E isso, algumas vezes a gente pensa assim, nossa, cara, estou passando por isso. Mas Deus tem um propósito naquilo que você está passando. Deus tem um propósito na sua história, para te ensinar uma coisa que você vai precisar no futuro. O nosso pastor sempre prega, né, aquela história de você estar ali naquele jogo e você quer passar para a fase final ali. E quando você chega naquele chefão lá, o mais forte e tal, você não consegue derrotar ele e fica decepcionado. Porque naquelas outras fases você tinha que pegar tal objeto, tinha que fazer tal coisa para criar experiências para conseguir fazer aquilo. E isso em toda a nossa história é necessário. Criar experiência, criar o que Deus realmente quer de nós, né? Não dá para você querer ser um médico sem passar primeiro pela residência, passar primeiro pelo estágio, passar primeiro pela faculdade. Não dá para você ser... Porque daí você vai chegar lá na hora e vai ver aquele negócio, ixi, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou agir nesse momento? E isso Deus falou muito forte no meu coração, de como que eu vou querer falar, como que eu vou querer agir sem a primeira experiência. Amém? E é isso, gente. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Obrigado.